Olá, eu sou Roberto Albertin e você está no Fragmentos Espíritas. O nosso tema de hoje está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. É a missão do homem inteligente na Terra. Logo de início, ele dá um puxão de orelha na gente. A primeira frase, ele dá logo um puxão de orelha, né? Que é a seguinte frase: não se orgulheis do que sabeis. Gente, em outros vídeos eu já falei que as duas maiores mazelas que nós carregamos como seres humanos, como espíritos encarnados e desencarnados, é o orgulho e a vaidade. Aliás, o orgulho e o egoísmo. E a vaidade está atrelada ali, naquele meio. Então ele pede para que você não se orgulheis do que tu sabes. Por mais inteligente que você seja, o que é a tua inteligência diante de tantos outros sábios existentes na face da Terra, né? Não tem nem o que a gente se querer se comparar com determinados seres, como Buda, como Krishna, como Moisés, como Cristo, como Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, como Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, e tantos como Paulo, como tantos outros. Assim, eles têm conhecimento, eles têm inteligência, podem não ser no campo acadêmico, mas ele tem no campo espiritual, que é um somatório de todos os seus processos reencarnatórios. É gigantesco. Nós também temos, mas nós não temos a sabedoria. Sabedoria é quando a inteligência é associada ao amor. E quando elas trabalham juntos, você se torna, por força da situação, uma pessoa sábia. É daí que vem os gurus, da união, do amor e do conhecimento. A inteligência é só um instrumento. E ele pede, não se orgulhe de tu ter esse instrumento. Até mesmo porque esse teu instrumento ele tem limite muito estreitos. Todos nós somos assim. Temos as nossas vaidades, sabemos que uns são mais inteligentes em determinadas áreas do que outros, né? Aquele que é inteligente dentro do campo acadêmico nunca vai ser inteligente tanto quanto o homem do campo que conhece a terra, que conhece as plantas, mesmo que ele estude engenharia, se ele não praticar, se ele não estiver ali dentro, ele não vai entender a vivência. Acredite, é, é, aquelas pessoas que elas aprendem a teoria e praticam essa teoria, principalmente pelo lado positivo, desenvolve um outro senso de inteligência dentro daquele campo que as outras pessoas que estudam, mas não praticam, ou que estudam e praticam, mas não praticam para o bem coletivo, não vão entender. Porque abre outras portas, abre outros sensos, une outras inteligências àquela que ele está desenvolvendo ali. Mesmo que você fosse uma sumidade, o texto diz isso, mesmo que você fosse uma sumidade, até sobre, no caso da inteligência, não tens motivos para tu se envaidecer. É só um instrumento a mais para o teu trabalho. Quantas e quantas pessoas, sejamos sinceros, dentro da casa espírita, não tem desenvolvimento, como é que eu posso dizer, acadêmico nenhum, e são muito mais profundos nos seus conceitos, na sua forma de viver, nos exemplos que dá do que aqueles que são formados. Então a gente não tem do que se envaidecer. Se nós tivermos a oportunidade de desenvolvimento da inteligência, Deus, Ele nos proporcionou isso para que a gente use para o bem de todos. Quantas vezes nós vemos pessoas que são totalmente voltadas para a inteligência, teve a oportunidade de chegar a altos graus dentro daquele processo acadêmico e utilizam isso para o lado ruim, criando doenças, desenvolvendo medicamentos que causam dependência, que não libertam o indivíduo da sua doença anterior primária, para que aquele medicamento foi destinado. A gente tem pessoas que estão dentro da política, que usam isso de forma horrível, sabe? Tem poder de sintetizar a oportunidade
tirar do mais pobre para o enriquecimento próprio, sabe? Pessoas que têm o poder da inteligência de passarem em concursos e usam da farda para machucar pessoas, sabe? A gente tem inúmeros casos em diversas áreas da humanidade, sabe? Assim, ele pede para que, se a gente teve a oportunidade de desenvolver a inteligência, que a gente canalize para o bem de todos, da forma coletiva. É só um instrumento, sabe, cara? Na verdade, aquele que desenvolveu a inteligência, ele tem a missão. Tá no texto, não sei eu que estou dizendo isso. Está no texto, ele tem a missão. É um instrumento para o desenvolvimento de outras inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Aquele que tem um pouquinho mais de inteligência tem que utilizar essa inteligência para ajudar as pessoas que não tiveram oportunidade de desenvolvimento desse padrão da inteligência, para encaminhá-las elas e mostrar a elas, olha, tá vendo? Deus está presente na tua vida. As pessoas, elas pegam os próprios instrumentos e usam em benefícios próprios. Esquecem do outro e se perdem pelo caminho. E muitas vezes nas próximas reencarnações vêm dementados, vêm com síndrome de Down e vêm com inúmeras outras querelas, sequelas mentais que são muito difíceis para a ciência desenvolver. Às vezes vem dentro de um corpo hipertrofiado, sabe? No sentido do desenvolvimento de outras faculdades mentais que são deletérias ao comportamento humano. E a gente não entende porque a pessoa nasceu daquele jeito, aí acha uma lástima, mas é tudo consequência. E olhe que a gente está entendendo que algumas doenças de fato não são limitantes, porque a gente vê pessoas com síndrome de Down que estudam, que se formam, que se casam, constituem famílias, têm filhos, são excelentes pais, excelentes filhos, muito mais bem desenvolvidos do que muitos são os que estão aí. A gente vê pessoas que têm deficiências físicas fazendo trabalho e praticando esportes com muito mais habilidade, com muito mais qualidade, com muito mais eficiência do que aqueles que estão sadios. Deficiência não é, para quem entendeu, não é uma limitação. É um obstáculo a ser superado e ele consegue, ele supera quando ele quer. A mesma coisa a inteligência, a gente usa isso muitas vezes para o benefício próprio. E a gente deveria usar isso para ajudar outras inteligências que estão em estados retardatários, que não tiveram oportunidade de desenvolvimento, que não têm condições de absorver com mais facilidade, que não têm condições de desenvolver a absorção do conhecimento da forma correta e conduzir essas pessoas ao bem, para que ela entenda que Deus existe ali. A natureza do instrumento nos indica, a natureza de qualquer instrumento que a gente tem nos indica qual é a função dele. Imagine um patrão entregar ao seu funcionário uma enxada. Subentende-se que ele tem que cavar com aquela enxada. Vamos dizer que o seu patrão lhe entregue um lápis, uma caneta. Subentende que você tem que escrever com ela. O próprio instrumento induz ao uso dela. A inteligência é a mesma coisa. Foi te dada a inteligência para que tu use a inteligência para o desenvolvimento de outras inteligências e para o desenvolvimento do bem coletivo. Não para o seu desenvolvimento, para o teu benefício exclusivamente só teu. Isso é egoísmo, isso é orgulho. Está dentro do campo, né? Dessas duas mazelas morais. Se o teu patrão te dá um carro, é para que tu leve, para que tu conduza outras pessoas. Ah, não, mas o patrão me deu meu carro para que eu trabalhasse. Tudo bem, mas para que tu tivesse um outro benefício para todos. Se ele te deu o garfo, é para tu alimentar as outras pessoas. Agora, e se você usasse esse instrumento contra o teu patrão? Vê a inversão, né? E se esse patrão fosse a divindade, que te deu todos os instrumentos necessários para o teu desenvolvimento e desenvolvimento daqueles que estão ao teu lado, e tu usasse esse instrumento contra ele?
pegaria, no mínimo você renegaria esse ser humano que fez um negócio desse, né? Se a gente descobre que o cara faz um negócio desse, a gente renegaria. E o texto diz que a gente expulsaria do jardim aquele que não soube usar a enxada, aquele que não soube usar o instrumento da forma correta, já que ele usou contra o patrão, né? Imagina o cara pegar esse instrumento chamado inteligência e usar contra tudo aquilo que Deus está construindo. E usando contra a própria providência que vive a servir a todos. Gente, isso é muito triste, sabe? A gente olha, a gente vê as pessoas fazendo isso. Sabe, a gente vê pessoas pega a inteligência que ela tem e usam contra tudo aquilo que Deus criou, sabe? Deus criou as oportunidades, Deus criou os estudos, as faculdades, através do homem. E a gente vê pessoas lutando para que pessoas não possam ter acesso às escolas. A gente vê pessoas lutando para que crianças que frequentam a escola não tenham alimentação. A gente vê pessoas que têm poder de ajudar aqueles que necessitam, que estão na pobreza, a tirar recursos na educação, na saúde, na segurança, para benefício próprio, deixando os outros à mercê. Eu não estou falando só de política, eu estou falando de todo aquele que tem poder. Eu estou falando do cara que trabalha lá, o cara que está lá numa fazenda, que tem oportunidade de botar uma escolinha para os filhos dos funcionários e não bota. Um exemplo simples. Eu estou falando do empresário que tem condições de ajudar uma creche e não faz. Todo o dinheiro, toda a inteligência ele usa para ganhar dinheiro e o dinheiro só dele acabou-se. Ele não pensa que o filho do funcionário pode não ter com quem ficar. Ele não pensa que o salário que ele dá, de fato, é insuficiente. Ele não vê que ele poderia ajudar incentivando o seu funcionário a se qualificar, estudando, pagando uma escola técnica, ou uma faculdade, ou um curso específico para o desenvolvimento desse funcionário, para o desenvolvimento da própria empresa. Ele vê que se ele fizer isso, ele vai qualificar o cara e o cara vai sair para um outro emprego, vai deixar ele na mão. Vê a forma como ele entende, sabe? Se não for para o benefício dele, ele não faz. É muito... A gente tem pessoas que lideram hoje instituições espíritas e que não ajudam no desenvolvimento daqueles que frequentam, não permitem estudo, não permitem trabalhos. Ah, mas é porque não tem trabalhador. Concordo, tem muita casa que não tem trabalhador, concordo. Mas tem muita casa que tem e não ajuda, que é plateia. E não é isso o objetivo da casa espírita. O objetivo da casa espírita é que se tiver só um, ou se não tiver nenhum, se tiver só os espíritos lá, que eles sejam educados, que eles sejam tratados, sejam assistentes, passem pelo processo da assistência. Para que eles encontrem o Cristo. Para que eles encontrem o bem que ele pode fazer, que está dentro dele, para que ele foi destinado. Muita gente está perdida no meio do caminho porque não entende o que é que veio fazer na terra. E aquele que tem a oportunidade de fazer essa instrução, por que não faz? Por que não direcionar o conhecimento a todos que estão ali? Por que não dar a mesma oportunidade a todos? Porque só um grupo seleto, porque só um grupo específico, porque só há um determinado povo que talvez esteja dentro do seu campo da sua simpatia ou do que lhe seja subalterno, ou seja lá qual é a razão. Pelo amor de Deus, entendamos que quem tem melhor condição deve ajudar quem não tem melhor condição. A gente tem a obrigação de ajudar aqueles que necessitam. A inteligência ela veio como instrumento para o nosso processo reencarnatório, para isso, para que a gente possa canalizar ele para o bem. A gente usa para o mal? Usa. Porque ainda não estamos maduros, porque ainda somos réprobos dentro do processo reencarnatório, a gente tropeça mesmo dentro dos nossos processos mal desenvolvidos
afetivamente, emocionalmente e assim se vai. Não temos maturidade, por isso a gente faz besteira. Mas a partir do momento que a gente desperta em algum ponto, a gente começa a entender que temos outras responsabilidades. E isso começa a nos infligir a consciência e nos impulsiona para a direção correta. E é isso que a gente tem que fazer. Esse cara que pega a inteligência e usa contra o seu senhor, o exemplo dado pelo Evangelho, o cara que pega a enxada em vez de cavar, usa contra o seu patrão, ele merece salário. Ou ele será expulso do jardim, como ele diz. Aquele que usa a inteligência contra o vosso próximo, que é criação divina. Aquele que usa o seu conhecimento para manipular a fé alheia e tirar dela recursos, mantendo ela na pobreza espiritual, emocional, financeira. Merece salário, merece permanecer no jardim. Ou ele merece ser expulso do jardim. Ele será expulso do jardim. Com certeza, o próprio Evangelho diz isso, não sou eu que estou dizendo. Sem dúvidas ele será. E terá existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve, até que entenda, até que a consciência dilate e ele compreenda o que ele fez e se curve diante daquele a quem ele deve tudo. Pode não ser nessa reencarnação, mas será em outra, ou lá na outra, ou lá na outra. Mas vai acontecer. Então nós, aqui é um canal espírita, nós espíritas, que percebemos ter um pouquinho de inteligência, por menor que ela seja, procuremos ajudar a todos aqueles que entendamos que precisam do uso dessa nossa inteligência. Não que ele seja menos inteligente do que a gente, mas compartilhar a inteligência é uma forma de amor. E se tiver alguém ali que não tem essa mesma capacidade, ela vai entender porque você com seu amor conseguiu transformar. Você com seu amor conseguiu modificar isso. Transformou em palavras, em atos, aquilo que ele não conseguia digerir através dos conceitos comuns. Aí você vai convencer, lembre-se que a palavra convence. E a palavra atrelada ao ato, a ação, arrasta. Seja instrumento da providência. A inteligência tem muitos méritos, quando ela é bem empregada. Se todos usassem para o bem, o progresso seria muito mais rápido, mas infelizmente a gente não pensa dessa forma, de uma forma geral, né? Não estou falando todos, mas a grande maioria, principalmente aqueles que estão no poder, não pensam dessa forma. Mas usam para o orgulho e para a perdição de si mesmos. Buscando conhecimentos que não deveria, em locais que não deveria, para utilizar de forma errada com pessoas frágeis. Com pessoas que não têm condições de lutar contra, de lutar para sair daquela situação. O homem abusa da inteligência como abusa de todas as outras faculdades. Isso é fato. A gente não tem o controle ainda de como funciona tudo isso. Mesmo tendo inúmeros exemplos para advertir de que essa mão poderosa que te deu tudo pode te tirar tudo. Quantos aí a gente não já viu que tinham fortunas e perderam tudo e estão na miséria hoje? Quantas vezes a gente viu pessoas que tinham poder hoje se humilham com medo das cobranças que a vida traz. Quantas vezes nós vimos pessoas arrogantes dentro do centro, tratando pessoas de formas equivocadas, tomando atitudes em benefício próprio e não do coletivo, não permanecer ainda na casa.
a cobrança chega e a dor é grande. Porque as pessoas que fazem tais atitudes, elas podem não ter consciência, mas elas sabem do que estão fazendo. Elas não são nenhum doente mental, não estavam fazendo aquilo ali por ignorância, não. Talvez ignorância das consequências, talvez não da compreensão total do ato, mas ela tem a noção do que fazia sim. Somos todos nós, quando cometemos erros, sabemos que estamos errados. A consciência apita, ela grita. E o que é a consciência? É a voz de Deus dentro de cada um, dizendo, olha, não vai, não faz. E quantas vezes você pode dizer que, não, eu parei, quando a consciência doeu, eu parei. É difícil, muitas vezes você está tão envolvido naquela situação que você não quer saber. Você vai e faz. Mas você foi alertado, você foi avisado e está contabilizado o que você fez. Então, que possamos combater, Deus é muito perfeito, que a gente possa combater a vaidade, o orgulho, esse egoísmo usado pela inteligência de forma equivocada, trabalhando a inteligência em nome do próximo que necessita, nos beneficiando com isso. Porque a gente sabe que todo aquele que ajuda o próximo também se beneficia. Não tem como. Ninguém passa neutro pelo benefício dado a outro. Ele também recebe o perfume do amor que ele exalou. Ele também se perfuma naquilo. Então que a gente possa, sempre que possível, usar a inteligência da forma correta. Não seja burro de achar que você pode enganar a Deus e a sua lei, dando desculpas de que não fez porque não sabia, porque você sempre soube. E a partir do momento que você viu esse vídeo, aí você se torna responsável mesmo por aquilo que faz. Então, é que a gente possa estar sempre de mãos dadas com o bem, observando o que é melhor para todos e, se possível, sempre que possível, auxiliar da melhor forma aqueles que necessitam. Que possamos ser um instrumento menos enferrujado, que possamos ter o privilégio de receber os instrumentos dados pela providência divina e usá-los em benefício da lei dele, em benefício dos seus objetivos, da sua obra, que possamos ajudar a todos que estão no nosso caminho. Eu peço a todos que, se gostaram do vídeo, dê o like, espero que entrem no canal, né? Se inscrevam no canal e que compartilhem a mensagem que você achou interessante para aquelas pessoas que precisam ouvir isso. Faça a caridade, divulgue o bem, divulgue o Evangelho. E que a paz do Filho e o amor do Pai nos envolva hoje, agora e sempre.